Bom, pessoal, como as duas cartas aos Coríntios são bem longas, então nós vamos proceder da seguinte maneira. Nós vamos enfatizar aqui alguns aspectos que aparecem de maneira preponderante e importante para a prática das igrejas, mas também para a teologia paulina em cada uma dessas cartas. Então, começando pela primeira carta aos Coríntios, é bastante evidente que um problema central naquela igreja era o problema da divisão ou das divisões que existiam naquela igreja. Esta é uma questão que, de certa forma, aparece repetidas vezes na carta, começando já no início da carta, o apóstolo Paulo informando que ele, por sua vez, foi informado pelos da família de Cloé, ou de Chloe, que havia divisões naquela igreja. Mas esse é um tema que vai aparecer repetidas vezes na carta, inclusive vai surgir quando Paulo fala sobre as manifestações do Espírito Santo, lá no capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Nos parece ali que esse tema da unidade no meio da diversidade, ele é desenvolvido da perspectiva do problema que havia em Corinto, que era o fato de que a igreja estava dividida em grupos. O interessante a notar é que esses grupos mencionados por Paulo, eles reivindicavam a liderança. Uns diziam, somos de Pedro, outros diziam, nós somos de Apolo, outros diziam, nós somos de Paulo, outros diziam, nós somos de Cristo. Mas, na verdade, nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro são descritos no texto como pessoas que estavam, na verdade, contrárias umas às outras. Pelo menos o apóstolo Paulo nada menciona sobre isso, sobre qualquer problema de relacionamento que ele tivesse com Apolo ou mesmo com Pedro naquele momento. Os grupos existiam na igreja e eram grupos antagônicos. Não sabemos exatamente quais eram todas as ênfases que esses grupos tinham, mas certamente eles representavam uma ameaça muito séria para a igreja, no sentido de que as divisões que ali existiam poderiam redundar ou poderiam resultar no esfacelamento da igreja. Então, desde o início, esse tema da divisão aparece, desde o início ele é destacado. Então, é um dos grandes temas da carta aos Coríntios, que certamente, do ponto de vista da teologia, tem aplicações para hoje. Como é que nós podemos, no mundo cristão, de tantas igrejas, tantas denominações, tantas teologias, como é que nós podemos falar em unidade? Até onde podemos ir? Quais são os limites dessa unidade? Quando é que eu promovo a unidade sem comprometer a fé? Estas são questões que já foram levantadas diversas vezes, especialmente nos últimos anos e últimas décadas, o chamado movimento ecumênico de décadas passadas, também o chamado movimento ecumênico ou movimento interdenominacional entre evangélicos, que também tem sido enfatizado nas últimas décadas. Tudo isso está envolvido com essa questão, embora, na verdade, estamos falando aqui de divisões em uma igreja local. A ênfase paulina está relacionada às divisões que ocorriam ou que estavam ocorrendo em uma igreja local específica, que era a igreja de Corinto. Certamente que temos aqui aplicações para uma comunidade que vive em um local com pessoas diferentes, de origens diferentes, que era o caso de Corinto, mas que abraçam a mesma fé e que precisam aprender a viver como cristãos, a se comportar como cristãos e verem-se a si mesmos como uma comunidade que tem a mesma fé, que tem o mesmo Cristo, que tem o mesmo Senhor. Então esse certamente é um dos grandes temas que nós encontramos na primeira carta aos Coríntios. Mas um elemento que eu gostaria de deixar em destaque é o fato de que, embora Paulo fosse ele o organizador, o fundador, o pai na fé dos coríntios, ele aparece
na primeira carta como preferência de um dos grupos. Como nós já falamos, é na segunda carta que nós teremos veremos ali uma relação de Paulo pessoalmente com a igreja mais agravada. Porém, na primeira carta já notamos que há alguns elementos que nos mostram que, embora o apóstolo Paulo tenha sido aquele que levou o evangelho aos coríntios, desde o início já havia grupos, já havia uma divisão, já havia potencial para que a própria autoridade de Paulo perante a igreja como um todo fosse desafiada. Este não é um tema plenamente desenvolvido nessa primeira carta, mas ele vai aparecer em alguns momentos nas entrelinhas e será um tema plenamente desenvolvido na segunda carta. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Outro aspecto pastoral e teológico importante que aparece na primeira carta aos Coríntios é aquela passagem do capítulo 5, nos primeiros versículos, mas até o final, que acaba falando, nos chamando para o tema da disciplina na igreja. Disciplina aí não só no sentido de orientação, de educação, no sentido positivo de educação, mas aqui no sentido de correção, no sentido de confronto com situações que são passíveis de receberem até mesmo punição. No capítulo 5 nós temos uma história bastante peculiar. O apóstolo Paulo nos fala de um indivíduo que tem relações provavelmente com a própria madrasta, e o que é impressionante nesse texto é que ele nos fala de um comportamento que é rejeitado não só no sentido da comunidade cristã, mas por toda a sociedade. Um comportamento que é rejeitado e escandaliza toda a sociedade. O que eu quero chamar a atenção aqui é para o comportamento de Paulo em relação as orientações que ele dá em relação a esse fato. Em primeiro lugar, ele está muito preocupado, na verdade, com a igreja. É para a igreja que ele dirige as exortações, é para a igreja que ele dirige toda a sua indignação, porque a igreja não se posicionou em relação a essa situação. E aí Paulo se manifesta dizendo surpreendentemente que o tal indivíduo deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Ele várias vezes repreende os coríntios nesse texto e faz uma declaração muito interessante. Ele diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Pois bem, aqui é interessante nós compararmos o que ele diz aqui com o que nós temos em Gálatas capítulo 6, uma carta provavelmente posterior a essa primeira carta aos Coríntios, mas que ele fala de disciplina de uma outra perspectiva. Em Gálatas capítulo 6, verso 1, ele chama os espirituais da igreja, dizendo que os tais, se alguém fosse surpreendido de algum pecado, que esse tal deveria ser abordado por esses espirituais no sentido de restaurá-lo, no sentido de trazê-lo de volta. Inclusive, o apóstolo chega a dizer que essas tais pessoas deveriam fazer com mansidão,
Deveriam fazer isso visando a restauração desse indivíduo. E mais ainda, ele afirma nessa passagem de Gálatas capítulo 6 que uns devem levar as cargas dos outros. Ora, dois procedimentos bem diferentes. Na carta aos Gálatas, ele orienta a igreja no sentido de restaurar aqueles que cometeram algum pecado. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, ele manda entregar para o diabo. Parece um comportamento contraditório até. Mais uma vez, nós voltamos a nossa ênfase no fato de que os textos de Paulo precisam ser entendidos dentro de contextos específicos. Por exemplo, ao passo que na carta aos Gálatas, Paulo está falando em tese, ele diz: se alguém for surpreendido em algum pecado, então que aqueles que são espirituais devem restaurá-lo. Aqui é casuístico, isso é, está acontecendo uma situação específica na igreja de Corinto, que todo mundo conhece, todo mundo sabe. E Paulo está ausente. E mais ainda, há o perigo de que a igreja se contamine como um todo, de que a igreja se esfacele como um todo. Daí a razão de uma postura tão dura, aparentemente, de uma postura diferente daquela que encontramos em Gálatas. Portanto, nós vemos que duas circunstâncias diferentes produziram orientações diferentes. Esta questão da disciplina na igreja, isto é, no sentido de orientação, mas até mesmo no sentido de restauração, é um tema teológico certamente importante nos dias que nós vivemos. Importante para a igreja, importante para aqueles que querem caminhar no Evangelho, importante para aqueles que querem viver o Evangelho. É isso que nós encontramos aqui. Esse é um exemplo que nós encontramos de que cada situação precisa receber orientações específicas. Neste caso, do capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, nos parece que a ênfase primeira está na preservação da igreja. Aquela situação demandava um posicionamento claro, um posicionamento firme da igreja para que não houvesse contaminação, uma vez que aquele comportamento estava trazendo escândalo até mesmo para os de fora. Não se tratava apenas de um comportamento rejeitado pela igreja, mas de um comportamento rejeitado por toda a sociedade.